Muito boa noite, amigos do Checkmate. Mais uma vez aqui com você na nossa TV Babitonga, Vivendo Joinville, com um programa de qualidade para você e com mais alguma polêmica. Vamos falar de política hoje. Quem está aqui nos estúdios da TV Babitonga é o ex-prefeito Carlito Mers, que recentemente foi absolvido pelo TST daquela cassação do registro de candidatura nas eleições de 2012. Ele está aqui conosco para um bate-papo muito interessante, né, Carlito? Que bom tê-lo aqui. Depois, você foi o que estreou o Checkmate aqui na Babitonga, ao vivo, no último dia que poderia, em 2012. 2012, é. Um prazer, muito legal estar aqui, ver esse programa aí com 2 anos já, né? Vai para 2 anos. Vai para 2 anos. Foi um prazer muito grande dizer que essa absolvição no TSE, na verdade, no Tribunal Superior Eleitoral, foi talvez como diz minha mãe, né, quando soube, ligou, dizer, parece que eu tirei assim um peso de 1.500 quilos das costas, né? Eu e o meu grande amigo Enivo Ottolini, que talvez das injustiças, eu até diria que a justiça maior foi contra ele, né? Porque a ação, né, do Ministério Público, que a juíza confirmou, alegando que empenho é a mesma coisa que pagamento, né? Isso é a aula básica de contabilidade pública, a primeira coisa que a gente aprende, que diferente da contabilidade privada, que é basicamente ativo e passivo, né? No serviço público, na contabilidade pública, tem um item anterior que chama-se empenho. E empenho o nome já diz. Eu vou me empenhar para fazer isso. Sim. E é uma lógica, eu tinha dito, inclusive, e se você lê o voto, né, lá do Tribunal Superior Eleitoral, a base deles são jurisprudências parecidas e outras prefeituras, outros casos igual. Porque que é o que naturalmente fazem. Só para ter uma ideia, Salvador, se confirmasse essa tese lá no Tribunal Superior, em Santa Catarina praticamente 80 prefeitos seriam cassados. Já estavam cassados pelo TRE, o prefeito Paulo Exo de Brusque, o prefeito Caramori lá de Chapecó, e uma fila enorme, porque a tese do TRE aqui era essa, que caçaria tal. Se isso valesse para o país, a informação que eu tive lá no tribunal é que quase 2.000 prefeitos seriam cassados. Só que na nossa região nós teríamos São Francisco cassado, aqui Araquari cassado, Itajaí, inclusive eu conversei muito com o prefeito Bellini numa visita. Todo mundo ia estar chorando junto? Porque todos fizeram igual, inclusive a FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, tinha orientado a todos os 295 prefeitos a fazer a contabilidade daquela forma. Sim. Tomar um cuidado muito grande, porque no último ano de mandato você tem uma limitação em propaganda, em publicidade. Tem que ser a média dos 3 anos. Só que a média é anual, não é uma média semestral, como foi o entendimento aqui. Agora, a discussão é essa. E quem vai pagar por isso? Esse estrago. Porque, veja bem, nós... E você acompanhou todo o nosso governo, né, Salvador? Sim. Foram muito difíceis os 2 primeiros anos. Quem lembra? Na verdade, acompanha a tua carreira. Há muito tempo, mas eu falo especificamente do período de prefeito. Assumimos a prefeitura 10 dias depois, uma das maiores trombas d'água. Né? Os 2 primeiros foram terríveis. Eu lembro janeiro, fevereiro, março. Eu passei o primeiro ano, 2009. Eu lembro bem que nós fizemos um jornalzinho de prestação de contas, o ano da limpeza. Nós passamos o ano fazendo limpeza básica de... Eu quero até aproveitar isso, essa tua da limpeza, né, que você fala e foi feita. Agora, dias atrás, ano passado, inclusive, também, voltou a encher e encheu em lugares que não enchiam anteriormente. Manutenção, Salvador. Você acha que foi parado? Claro. Foi parada a limpeza? Eu vou te dar um exemplo de quando você faz... Eu me lembro de 3 anos do teu primeiro governo, você teve aquela... Mas no segundo, já quando começou aliviou, o processo e com de limpeza... chuvas maiores, inclusive, com grandes chuvas. Aqui nós temos só um problema. O dia que você leva um azar, no final de tarde, de pegar uma maré de 1,8, vou dar que não é nem a maior, que é 2,0, mas pegar uma chuva de 1,8, eu até virei um especialista em tábua de maré, eu não sou pescador, não sou nada, mas eu tinha, na época, inclusive, nós fazíamos todo ano, junto à Defesa Civil, uma tabelinha que eu entregava para todo mundo lá que vinha na prefeitura. Mas se você pega uma maré assim de 1,8 e uma chuva forte, não tem muita saída na área central, principalmente o Rio Matias e principalmente também o Rio Morro Alto, esse que nós resolvemos. Sim. Eu sei que eu fiquei muito feliz, né, porque não consegui fazer a inauguração da obra por um problema lá, mas foram 97% da obra nós entregamos ao prefeito Udo e ainda orientei, olha, falta pouquinho ali, eram terminar 2 pontes e a pintura e um pedaço de asfalto, era o que faltava ali atrás do... Aquela região não encheu?
2 semanas atrás, eu estava em Joinville, por coincidência, tomando um café ali na Max Colim. Não pude sair, porque realmente foi uma chuva de 1 hora violentíssima. Apesar que a maré estava 1,4 só. Fiz questão, quando deu uma acalmada na chuva, e fazer um passeio na Timbó em todos. No dia seguinte, visitei, inclusive, o pessoal lá no Ivan Rodrigues, não entrou um pingo d'água. Mas aquele dia eu não consegui chegar em casa. Eu moro lá no Itaguara. Tentei, mesmo indo pela Marquês de Olinda, quando eu cheguei ali na rua São Paulo, principalmente na Zona Sul, literalmente, quase 2 horas, tive que fazer a volta, voltar ao centro, para depois, 1h30 depois. Isso é um problema muito sério da cidade. Limpeza e manutenção. Inclusive da tubulação das águas pluviais, não é só o rio nem os afluentes. Não, porque se você não faz a limpeza de 6 em 6 meses, isso eu aprendi nos 4 anos, você tem, mesmo que não tenha grandes chuvas, mas a chuva normal, a areia, a população ainda não colabora muito. Porque se você vê, e a gente observou depois na vazante, você olha o rio, é muito lixo. Ainda tem esse papo, bastante. Educação, mas nós temos muita gente ainda jogando lixo no rio, isso não é possível. Hoje o que você anda fazendo, Carlito Merz? Então, o nosso público aí saber. Quando houve, eu repito, aquela cassação nos tirou do segundo turno. Porque nós tínhamos, a partir do 2º ano, recuperado. Fizemos um grande acordo na Câmara de Vereadores, todos lembram, quando nós apoiamos o vereador Odir Nunes. Sempre ele brincava comigo, era um sonho. O PFL nunca deixou ele ser presidente, foi no nosso governo. Fizemos um acordo político, né? Numa boa e sem nenhum tipo de problema. E conseguimos, principalmente no último ano, mostrar à população o que estávamos fazendo. Porque a marca do nosso governo foi o quê? Saneamento básico. Claro. Nenhum prefeito tinha entregue até hoje. Claro, espero que continue. Nós deixamos todos os contratos. Pouco lento, mas são os contratos que nós deixamos prontos com águas. Mas eu estou um pouco preocupado. Estou vendo que parece que não há vontade política de continuar fazendo o saneamento. Porque é uma obra cara, difícil. A população fica, sim, com razão, às vezes incomodada. Eu uso muito o exemplo daquela região da Anitta Garibaldi. Ali foi terrível. Quando nós começávamos a abrir, descobriam que a tubulação estava errada. Está dando problema ali até hoje. Inclusive na Passei lá hoje, do revestimento asfáltico. Está lá outro buraco. Claro, é terrível. E olha que foi escavado ali. Era uma tubulação antiga e tal. Mas isso tem que ser feito. Sim. Porque qual é o problema? De uma certa forma, Salvador, no nosso governo, nós quebramos uma cultura de mais de 30 anos na cidade, que era a cultura da obra de fachada, a obra da maquiagem. Não troca a tubulação, mas pinta ao meio fio. Pronto. A população, que bonito, tá lindo. Só que na primeira chuva sempre dava problema. Isso foi se permitiu muitas obras irregulares, né? Só para ter ideia, nessa rua Timbó, nós tivemos que indenizar uma casa por 600 mil reais, que estava construída dentro do rio, ali atrás do Ivan Rodrigues. E não era uma casa de pobre, era uma mansão quase aquilo ali. Tivemos que se indenizar, porque aquela obra poderia ter sido feita há meio ano antes. Essa obra que foi inaugurada agora, do binário, ela começou ainda com o Tebaldi, os primeiros projetos, nós tivemos que refazer tudo. Tivemos que rediscutir o papel da tubulação, a água teve que refazer toda a tubulação, porque senão ia ser pior ainda. Nós tivemos que refazer os projetos das 2 pontes, que ainda hoje tem questionamentos. As indenizações que foram mais pesadas lá foram as indenizações. Graças a Deus entregamos, eu diria que quase 80% da obra pronta. Deu continuidade, porém, não com a qualidade que merece, iluminação e tal. Acho. Sim. E nós vamos continuar brigando, porque isso é o dinheiro federal, né? Dinheiro federal. Você veja tem que nesse ano e meio... federal em várias obras. Se você observar esse ano e 2 meses, acho que a ministra Edeli deve ter vindo umas 4 ou 5 vezes aqui em Joinville, de projetos que nós tínhamos encaminhado. Ela fez questão de vir aqui para dizer, olha, o governo federal é parceiro. Porque a situação hoje é tão difícil que mesmo um município rico como Joinville, se não tiver dinheiro federal, não faz nenhuma obra grande. Mas isso... Todas elas que estão acontecendo aqui, é dinheiro federal. E por isso que você está lá, então, em Brasília, o meu trabalho foi... Nessa luta de prefeitos? Não, o meu trabalho foi o seguinte, existem entidades que representam os prefeitos. Joinville é afiliado à Frente Nacional de Prefeitos, que é uma entidade que congrega mais os grandes municípios e capitais. Logo que eu não recebi aqui, eu recebi um convite, na época do prefeito, ainda presidente de Vitória, João Cosi, e agora do prefeito... de Porto Alegre, né, o Fortunati, para fazer um trabalho lá. Então, desde março do ano passado, termina agora, no final de março, eu coordeno um convênio que a Frente Nacional tem com o SEBRAE. Sim. E o SEBRAE é um parceiro de longa data na minha atuação parlamentar, inclusive. Eu sempre fui um lutador para o Estatuto da Microempresa, essa legislação toda do Simples, e justamente eu fiz esse trabalho. Percorri o Brasil todo, né, organizando junto aos governadores e prefeitos
a questão da formalização, lembro que aqui nós tivemos uma das primeiras legislações avançadas para o empreendedor individual. Sim. Logo no começo do nosso governo, no primeiro ano, nós conseguimos formalizar mais de 8 mil empreendedor individual. Hoje o número está na faixa de 11 mil. Né? Eu lembro que isso começou com o Voltolini, depois com o Rodrigo Tomasi, né? A gente deu continuidade a esse trabalho. Então eu acabei tendo uma tarefa que vence agora no final de março e que, de uma certa forma, Salvador, me ajudou até nível pessoal. Né, eu tive que fixar muito, trabalhava muito, mas sem essa pressão muito forte que você tem coordenando e governando uma cidade como a nossa, que é uma cidade muito complexa de governar. Né? Ela foi uma cidade construída muito de forma improvisada, basta ver toda a área central. Né? Claro. Sempre brincamos, quando eu fui a Schaffhausen visitar os nossos primeiros imigrantes, a gente brincava que os suíços e alemães não tinham informação, foram entregues ao lado do Rio Cachoeira, em frente à prefeitura, e foram construindo a cidade ali. Já os portugueses, que chegaram antes, eu sempre brinco, o Cidral, a família Vieira, né, a família Amaral, citando as maiores, foram espertos, eles chegaram e foram para as regiões mais altas das cidades, e os alemães suíços foram fazer a cidade justamente naquela bacia do Rio Matias, que traz problemas até hoje. Então é uma pressão governar uma cidade dessa, eu sei, estou percebendo o drama, né, que o atual prefeito Udo está sofrendo, porque não é assim fácil dizer assim, é um problema de gestão e resolve tudo. Não é. É uma cidade complexa, muitos interesses envolvidos, e ela foi muito improvisada. E repito, ela durante os últimos 30 anos foi governada de forma muito de maquiagem. As obras fazem para aparecer, assim. Vou dar duas grandes obras que até hoje ainda tem problemas aqui. E a gente vai dar essas duas grandes obras já em seguida no segundo bloco, Carlito? Com certeza. Só um pouquinho. Fique com a gente. Carlito Mers no Checkmate.